A monarca mais longeva do Reino Unido, mãe de 9 filhos, avó da Europa e imperatriz da Índia, a Rainha Vitória reinou durante um século de revoluções. Revoluções essas que retiraram de alguns monarcas europeus seus tronos enquanto Vitória reinava suprema. Além disso, Vitória, a grande face do império, foi sempre uma mulher que cultivou um relacionamento próximo com as pessoas ao seu redor. Alguns convencionais, outros nem tanto. O relacionamento mais duradouro da rainha talvez tenha sido com sua caneta. Ela foi uma das diaristas mais prolíficas do século XIX. Da infância à viuvez, ela transmitiu seus pensamentos para o papel, fossem assuntos de Estado, fofocas, familiares, contemporaneidades, diplomacia e morte. Ela registrava suas opiniões sobre tudo e todos. Ela era conhecida por ser sucinta, irritadiça e romântica. Ela lançou todas suas emoções no papel. As pessoas próximas a ela também temiam que seus pensamentos mais escandalosos pudessem vazar e causar alarde. A pobre mulher ainda será uma escrava física e moral do marido. Isso sempre me incomoda. Muitos de seus escritos foram destruídos após a sua morte e grande parte deles, infelizmente, foram editados por sua filha Beatriz. O que restou frequentemente revela uma mulher bem diferente da que pensávamos conhecer, a matrona vestida de preto. Eu passei os últimos 5 anos lendo os diários da Rainha Vitória e milhares de suas cartas não publicadas. Eu passei a vê-la quase como uma amiga. Há aqueles que a consideram uma egomaníaca histérica, mas para mim ela é um ser humano de paixão. Também de grande excentricidade, mas alguém que, ao contrário do que normalmente ouvimos, era fácil de ser agradada. Seus escritos são a chave para entender os fatores que moldaram a personalidade de Vitória, o relacionamento conturbado com sua mãe, os homens dominantes aos quais ela se agarrava em busca de uma figura paterna e a disputa por poderes que transformou o casamento dela com o príncipe Albert em um campo de batalha. Ela era uma filha, uma esposa, uma mãe e rainha de um império em expansão. Amigos e família chegaram e partiram, mas a caneta foi sua companheira e amiga constantes. As Cartas da Rainha Vitória. As Revelações de uma Monarca. Amarras. Apesar de governar a nação mais poderosa do planeta, durante seu reinado, a Rainha Vitória sempre reservou um tempo para o seu diário. Ela tinha a escrita como uma terapia para expressar seus pensamentos mais íntimos, sendo essa a razão dos seus escritos serem muito mais do que apenas um relato dos acontecimentos. Muitos deles estão nos arquivos reais do Castelo de Windsor. Oliver Urquhart é o bibliotecário do local. Não é fácil decifrar a sua caligrafia, mas o esforço vale a pena. Aqui, durante sua viuvez, ela relembra os tempos felizes com o príncipe Albert. Aqui está, 27 de dezembro de 1860, em Windsor. Meu anjo sempre me carregava enquanto eu sentava no assento de trás, com uma perna de cada lado e calçando botas enormes e com um casaco e luvas de pele. Ele adorava isso, era algo lindo. Esse é um relato tocante, pois ele foi feito durante os primeiros estágios do luto, quando ela estava relatando lembranças felizes, o movimento silencioso da carruagem. É quase como um romance russo. Se os escritos de Vitória fossem juntados em uma coleção, teríamos aproximadamente 700 volumes, mais de 50 milhões de palavras. É uma quantia colossal, não é? O volume de correspondências e de escritos é de fato colossal. Pode-se encontrar escritos de Vitória em quase todos os arquivos do mundo, incluindo muitos arquivos privados. Os diários em específico são uma obra enorme, não são? São sim. Ela desenvolveu o hábito de escrever diários, talvez por influência de sua mãe, e o manteve durante toda a vida. Nós temos sorte dela ter feito esses diários. Eles proporcionam um relato honesto e detalhado de sua vida. São obras extraordinárias, apesar de que os últimos volumes foram escritos pela princesa Beatriz, ao invés da Vitória.
Vitória não tinha medo de dizer que pensava. Não sabemos o que ela queria dizer com seus diários quando eles fossem editados. Oliver, por sua vez, não tem dúvidas quanto a isso. Porque a princesa Beatrice reescreveu os diários de sua mãe ao invés de deixá-los como estavam. Ela atendeu a um pedido. De quem? Da sua mãe. Se levarmos em conta que os diários foram escritos pela Rainha Vitória para ela mesma e não tendo a posteridade em mente, ela deve ter percebido que seriam necessárias edições, até mesmo ser reescrito em algumas palavras em que a Rainha Vitória sentiu que podia se expressar de maneira livre e plena, para evitar ofender membros da família ou outras pessoas. A ternura e o fascínio do que sobreviveu às edições atiça o nosso interesse pelo que Beatrice deixou de fora. Por exemplo, o que mais havia sobre a tensa relação entre a rainha e sua mãe? A dinâmica do primeiro relacionamento que Vitória teve afetou de maneira profunda a sua vida. Dizem que a morte do príncipe Albert em 1861 foi a maior tragédia da vida da rainha Vitória, mas não foi a primeira. A morte de sua mãe, 9 meses antes disso, provocou um tsunami de emoções que geraram um intenso conflito interior. É terrível pensar que nós nunca mais veremos aquele lindo e amável rosto novamente. Os acessos de tristeza são aterrorizantes e por vezes insuportáveis. Enquanto escrevia essas palavras de amor, Vitória estava reescrevendo sua própria história. Desde sua adolescência, ela odiava a mãe, a duquesa de Kent. Ao se tornar rainha, ela afastou a mãe da corte e passou a evitá-la. Elas trocaram pouquíssimas palavras nesses anos. Porém, quando sua mãe morreu em março de 1861, Vitória se deu conta de que havia a perdido. Assim como muitos filhos fazem quando seus pais morrem, Vitória examinou os pertences de sua mãe. Entre eles haviam pequenos bilhetes carinhosos de cor rosa escritos para Vitória quando ela era jovem e colocados embaixo do seu travesseiro. Minha querida e amada Vitória, permita-me dizer algumas palavras antes que você feche seus pequenos olhos. Em poucas horas, esse ano se encerrará. Vamos agradecer ao grande e poderoso Deus por todas as bênçãos que tivemos esse ano. Podemos imaginar o choque que Vitória teve ao ler essas cartas quando adulta após a morte de sua mãe. Desde que ela e sua mãe se afastaram, Vitória dizia a si mesma que sua mãe era cruel e que ela havia tido uma infância infeliz. E aqui temos uma evidência visível e palpável de que sua mãe a amava e que ela teve muitos momentos de felicidade em sua infância. Ela juntou essas cartas em um lindo volume feito de couro e escreveu na capa as palavras "Da querida mamãe". Ela nasceu em maio de 1819 no Palácio de Kensington, mas poderia muito bem ter nascido na Alemanha. Sua mãe era alemã, a princesa Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld. Ela mal falava inglês. Ela era viúva do príncipe Charles de Leiningen. O pai de Vitória foi seu segundo marido, o Duque de Kent. Porém, ele morreu apenas 8 meses após Vitória nascer. Não ter conhecido o pai é tido como o fator que mais impactou psicologicamente Vitória. A rainha buscou por figuras paternas durante toda a sua vida. Após se tornar viúva pela segunda vez, a duquesa de Kent se tornou pobre considerando os padrões reais. Seu cunhado, o rei William IV, permitiu que ela continuasse vivendo sem custos no Palácio de Kensington, onde ela se tornou vítima do ambicioso John Conroy. A historiadora Kate Williams escreveu sobre os eventos no Palácio de Kensington. Ela era uma pessoa dependente e Conroy, vendo esse vácuo, colocou-se nessa posição e assim ficou muito perto de se tornar rei. Para a pequena Vitória, que buscava um homem bondoso para seu pai, o insidioso Conroy foi uma tragédia. Nos diários que escreveu quando adulta, ela o descreve como um vilão de pantomima e disse que a sua infância foi deprimente.
Eu tive uma vida infeliz quando criança. Não tive irmãos ou irmãs. Nunca tive um pai. Nunca estive confortável perto de minha mãe ou fui com ela íntima ou confidente. Essas palavras, escritas enquanto ela já era adulta, mostraram um retrato triste, porém a realidade era muito mais complexa. Sim, ela era uma pobre menina sem pai que, pelo resto de sua vida, desejou atenção masculina. Sim, Sir John Conroy era opressor e vil. Sim, a Duquesa de Kent era uma pessoa ingênua. Juntos, a Duquesa e John Conroy desenvolveram algo conhecido como Sistema de Kensington, o que representava uma separação total da corte e, aqui no Palácio de Kensington, que a jovem nunca estava desacompanhada. Ela dividia o quarto com a mãe, nunca comia algo sem antes tivesse sido provado e não podia descer as escadas sem que estivesse acompanhada. O sistema de Kensington, na verdade, foi uma forma da Duquesa de Kent e especialmente de John Conroy de buscarem controlar Victoria. Eles imaginavam que ela subiria ao trono aos 13 e que eles reinariam. Presume-se que Conroy foi o idealizador desse sistema. A Duquesa de Kent estava em uma posição com a qual não sabia lidar. Ela estava perdida na Inglaterra, ela sabia que a família real a odiava e não falava inglês muito bem. Conroy entrou em cena pensando, existe uma oportunidade aqui. Foi assim que Victoria, uma pequena criança, um bebê, tornou-se o passaporte de todos para a glória, as riquezas e o esplendor. Foi um regime repressivo, mas enquanto os diários de Vitória falam de uma infância solitária, devemos nos lembrar de que ela costumava reinterpretar sua própria história. Deirdre Murphy é a curadora da exposição Revelações de Vitória no Palácio de Kensington. Esta é a sala onde Victoria supostamente nasceu. Ela nasceu aqui? Sim, ela nasceu nesta sala. Uma casa de bonecas. Sim, é da década de 1820. Ela tinha muitas bonecas? Sim, ela tinha muitas bonecas. Ela mesma as fazia junto com sua governanta, a baronesa Lezen. Elas se divertiam vestindo as bonecas. Ela tinha um animal, um lindo King Charles Spaniel chamado Dash. Ela brincava com ele no jardim de vez em quando ela o vestia com fantasias. Ela teve uma infância bem feliz. Quando ela olhava para o passado, ela o via como infeliz. Você acredita que a opressão de Conroy durante a sua adolescência fez com que ela adotasse essa perspectiva? Eu concordo com isso. As lembranças que ela posteriormente teve durante sua vida não são necessariamente confiáveis, pois ela muda de opinião de tempos em tempos. Quando sua filha mais velha, Vicky, casou-se e teve filhos, ela escreveu cartas a Vicky falando sobre como sua infância foi difícil e dando conselhos de como tratar os filhos. Esse é um tema recorrente em suas correspondências, porém, não podemos confiar totalmente nelas, pois ela claramente teve momentos de diversão e teve uma vida agradável no geral. Às 18h30, nós fomos à peça na Rua Drury. Era A Vida e Morte do Rei John de Shakespeare. Os personagens principais eram o Rei John e o Sr. Macready, que atuaram com louvor. Nós chegamos bem cedo e ficamos até o fim. Eu me diverti bastante. Vitória, sua mãe e Lessen ficaram encantadas. Elas costumavam frequentar a badalada West End, em Londres. O Teatro Real, na Rua Drury, era o local preferido para assistirem peças, ópera e balé. Eu e você costumávamos nos dar ao luxo de ir à ópera ou ao balé 2 ou 3 vezes ao ano. Vitória, na sua adolescência, assistia às óperas 2 ou 3 vezes por semana. A família de Vitória governou durante um período turbulento. Seu tio, o rei William IV, foi o último rei a indicar o seu primeiro-ministro contra a vontade do parlamento. O povo estava demandando mudanças no sistema eleitoral corrupto e as amplas reformas de 1832 pouco fizeram para despertar a aura de revolução que pairava no ar. Aprisionada no Palácio de Kensington, a princesa Vitória não sabia disso. Vitória, entretanto, percebeu o futuro que a aguardava. Não havia nenhum outro herdeiro legítimo do trono. Essa jovem menina, 75% alemã, era a próxima herdeira. Conroy e a corte sabiam disso. Eles sabiam que quem tivesse influência sobre a jovem teriam influência sobre a futura chefe de Estado da Inglaterra.
Essa é a razão pela qual, aos 13 anos, ela foi levada por Conroy e sua mãe em uma viagem pelo país. Eles acreditavam que, para que a monarquia sobrevivesse, ela precisaria ser mais visível. Livre da atmosfera claustrofóbica de Kensington, Vitória se viu exposta ao mundo exterior. Um mundo de mudanças industriais e de crescente inquietação. Ao invés de segurança do seu quarto com bonecas, ela se viu olhando de perto os rostos dos pobres sujos, de poeira e fuligem. Ela escreveu sobre o que viu em seu diário que havia sido dado por sua mãe e que era lido por ela mesma. Nós acabamos de passar por uma cidade onde ficam todas as minas de carvão e é possível ver o fogo dos motores brilhando ao longe em muitos locais. Homens, mulheres, crianças, chão e casa são todos pretos. A professora Jane Ridley escreveu a vida da rainha. É interessante. Ela foi enviada nessas viagens pela Inglaterra, as quais odiava, e esteve sob uma enorme pressão. Essa pode ser a razão pela qual ela odiava aparecer em público quando ficou mais velha. A mãe dela via isso como parte do treinamento de um monarca. Fascinante, pode-se dizer que isso fazia parte do sistema de Kensington? Eu diria que sim. Eu li o diário de alguém que esteve em um jantar em Plymouth. Essa pessoa percebeu que durante o jantar a princesa não dizia nada, apenas olhava ao redor da mesa. Eles perguntaram: o que tem de errado com ela? Por que ela está encarando todo mundo? Conroy disse: ela está treinando para se lembrar de todos. Ao final, ela precisa ir até a mãe para ser testada. Se lermos seu diário, veremos uma enorme lista de nomes. Ela não conhecia nenhum deles e não tinha como saber quem eles eram. É difícil dizer exatamente quando foi, mas durante sua adolescência, a princesa percebeu que sua mãe e Conroy estavam planejando. Vitória havia se dado conta de que era um peão no jogo do poder político e ela sentiu que era usada por sua mãe junto com John Conroy contra ela. A situação atingiu seu ápice aqui na cidade portuária de Ramsgate, em seu fatídico dia de outono de 1835, quando seu ódio por Conroy se mostrou justificado e ela passou a detestar a sua própria mãe. Tudo ocorreu após uma viagem ao norte. Vitória estava exausta e doente quando eles chegaram aqui no Hotel Albion. Ela estava com a garganta inflamada e começou a piorar. O médico visitou-a e disse que ela estava bem. A mãe se recusava a acreditar nela e achava que ela estava exagerando, e Conroy disse que era fingimento. A situação se estendeu por dias e Victoria ficou bastante doente. Onde hoje trabalhadores estão construindo um novo hotel, Vitória estava deitada em sua cama padecendo. John Conroy aproveitou essa oportunidade. Ele entrou abruptamente no quarto dela e tentou convencê-la a abrir mão dos poderes que ela tinha como rainha. Seu plano era formar uma regência onde a duquesa de Kent governaria no lugar de Vitória. E, obviamente, John Conroy controlaria a duquesa. A jovem convalescente de 16 anos, apoiada por sua governanta Louise Lansing, disse não a Conroy. Sir John usou todas suas ferramentas contra ela. Eu resisti apesar de minha doença e da insistência deles. Minha amada Lansing foi minha única apoiadora. A partir desse momento, Vitória desejava apenas completar 18 anos e se livrar da influência de Conroy e de sua mãe. Ela começou a esquecer da sua infância feliz e a pensar apenas nos momentos tristes. O ocorrido em Ramsgate turvou as lembranças de sua infância e alimentou o ressentimento contra sua mãe. Nascia ali o mito de sua infância penosa. Porém, Vitória também foi tomada pela consciência do seu destino. Ela sabia que o tio William não viveria por muito tempo. O rei teve 12 filhos, mas não tinha nenhum herdeiro legítimo vivo. Em junho de 1837, ele teve uma parada cardíaca enquanto dormia. Vitória foi acordada pela mãe. Eu me levantei da cama e fui até minha sala de estar vestindo roupas de dormir, sozinha, e os vi. Ajoelhados à sua frente, o arcebispo de Cantuária e o lorde de Chamberlain eram agora seus súditos. Vitória, mais alemã do que inglesa,
Agora era a rainha. Ela estava pronta para desempenhar esse papel. A sobrevivência da própria monarquia dependia do seu êxito. Sou bastante jovem, talvez inexperiente em alguns assuntos, mas não em todos. Porém, tenho certeza de que poucos possuem mais verdadeira boa vontade e maior desejo de fazer o que é adequado e certo do que eu. Vitória estava agora livre do sistema de Kensington e de tudo o que ele representava. Porém, ela tinha apenas 18 anos e precisava de ajuda para ser chefe de Estado. Por sorte, a ajuda estava próxima na forma de alguém que também precisava de uma companhia humana. O seu primeiro-ministro liberal, o aristocrata Lord Melbourne. Chegada a hora, surge uma figura paterna. Melbourne era tudo que Conroy não foi. Ele era amável, carinhoso e tinha inteligência emocional. Ele viu quais eram suas necessidades e deu tudo isso a ela. Em seu diário, a rainha Vitória descrevia a si mesma como uma pequena garota sem pai. O primeiro-ministro de 58 anos garantiu que ela se sentisse independente e em segurança sob seus cuidados. Foi ele quem preparou Vitória e organizou sua esplendorosa coroação aqui na Abadia de Westminster, em junho de 1838. Desde 1066, quase todos os monarcas ingleses foram coroados aqui. Vitória foi sendo preparada para esse importante momento de sua vida e da vida da nação desde o nascimento. Houve uma feira que durou 2 dias no parque com muitas luzes, um espetáculo de fogos de artifício e pessoas reunidas no centro de Londres para verem a nova rainha. Ela foi coroada às 4 horas da manhã pelo disparo de canhões no parque. No entanto, ela não mencionava sua mãe uma vez sequer ao relatar esse evento em seu diário. A figura central para Vitória no dia da sua coroação foi o Lord M. Meu excelentíssimo Lord Melbourne, que permaneceu bem próximo a mim durante toda a cerimônia, estava completamente absorvido pelo momento e bastante emocionado. Ele olhou para mim de maneira afetuosa e eu diria até paterna. Antes de mais nada, Vitória queria se livrar de John Conroy. Conroy percebeu que sua sorte havia se esgotado e buscou um último prêmio. Ele alegou que Vitória havia oferecido a ele em privado uma enorme pensão de 3.000 libras por ano e um título de nobreza em inglês. Melbourne não acreditou no que ele disse, porém ofereceu a Conroy um título de nobreza irlandês, que foi recusado. A influência de Conroy, por fim, se esvaiu. As divertidas anedotas e histórias que Lord Melbourne conta não têm fim. Ele as narra de maneira muito empolgante e engraçada. A profunda amizade que surgiu entre eles deu à jovem rainha a segurança da qual ela necessitava e a Lord Melbourne, vindo de um casamento fracassado, alguém para cuidar. Eles se encontravam todos os dias, às vezes durante 5 horas. Eles cavalgavam juntos, montavam quebra-cabeças e jogavam cartas. Ele realizava todas essas atividades e, por meio dessa proximidade constante com a rainha, ele conquistou muita influência e poder. E dessa forma foi capaz de ditar a ela as funções que ela exerceria. Ele conquistou algo do qual muitas pessoas tinham inveja. Foi aí que sua educação teve início. Os diários estão repletos de suas conversas com Lord M. Eles conversaram sobre todos os tipos de assuntos, de história francesa a Shakespeare, de casamentos interraciais a fofocas da sociedade liberal. O Lord M não estava apenas ensinando a ela sobre o processo político, mas sim sobre a vida. Seu relacionamento com Melbourne foi facilitado por sua fraqueza encantadora por parte da rainha. Ela adorava homens que a faziam rir. A rainha adolescente coquete que amava rir estava escancarada nessas páginas. Eu perguntei ao Lord M se ele gostava do meu vestido. Ele disse que eu estava linda e que me caía bem. Eu mencionei o meu recente banho e ele, a falta de banho dele. Eu falei sobre minha vontade de rolar na grama do jardim, o que lhe causou risos.
Quando jovem, até mesmo depois de velho, ele era incrivelmente bonito. Ele era charmoso, inteligente, tinha muitos contatos. Ele tomou para si a missão de não apenas educar a rainha, mas também de atuar na prática como seu secretário particular. Seus diários durante a época de Melbourne são fascinantes, pois ela escrevia tudo o que ele dizia. Melbourne, mais do que qualquer outra pessoa, fez dela uma rainha inglesa. Politicamente, o relacionamento entre a Rainha Vitória e o Lord Melbourne não tinha importância alguma. O Lord M não se interessava pelos acontecimentos do seu tempo. Enquanto os dois estavam rindo e cavalgando juntos, o país estava em estado de aflição. Grandes revoltas estouraram em Birmingham novamente. Casas foram incendiadas e saqueadas, algo que ele, Lord M, temia que fosse esperado. Melbourne protegeu Vitória, no entanto, o movimento nacional pela emancipação da classe trabalhadora, que culminou na Carta do Povo, não podia ser ignorado. O mercado de açúcar estava enfrentando problemas e, em 1839, o fracasso do parlamento na questão da independência da Irlanda obrigou Melbourne a renunciar. Antes, ela se sentia segura e amada. Agora, ela se sentia solitária. Toda minha felicidade se foi. Aquela vida pacífica e feliz foi destruída. O querido e bondoso Lord Melbourne não é mais meu ministro. O primeiro-ministro que o substituiu foi o conservador Sir Robert Peel. Ele não tinha um charme, senso de humor e não sabia se divertir. O charme do Lord M tinha dado a ele o poder sobre Vitória. A falta de charme de Peel praticamente garantiu a ocorrência de uma guerra de desejos. A primeira reunião deles gerou uma crise constitucional. Peel disse imediatamente: "Você precisa substituir suas damas de companhia e suas camareiras. Todas elas são liberais, mas agora devem ser conservadoras." Victoria não gostou disso. Ela disse a Peel: "Eu não vou trocar as minhas damas de companhia." Peel surpreendeu-a dizendo que, nesse caso, ele não seria o primeiro-ministro dela. Esse evento ficou conhecido como a Crise dos Aposentos. Robert Peel era um político astuto. Ao se recusar a ser primeiro-ministro, ele deixou diversas coisas claras para o mundo todo. Ele demonstrou que Vitória era uma partidária dos liberais. Ele também mostrou que ela estava tentando exercer um poder monárquico, que já não existia mais no Reino Unido. Essa foi a última vez que um monarca inglês se opôs abertamente a um político eleito. Vitória se sentiu vitoriosa, porém, sua intransigência sinalizou a sua imaturidade. Ela visivelmente estava colocando seus próprios interesses à frente dos parlamentos e das ramificações. A recusa de Peel ao cargo criou um vácuo. Melbourne foi forçado a retornar ao cargo de primeiro-ministro em um governo liberal enfraquecido, que durou apenas 2 anos. O sistema político foi abalado pela teimosia de uma jovem moça, comportamento sobre o qual sua mãe mais esclarecida poderia ter mudado, se ela estivesse mais presente em sua vida. A duquesa estava agora nos bastidores, mas apesar disso, ela estava forjando o futuro de sua filha e também o seu próprio em segredo. A questão na mente de todos era com quem a jovem rainha vai se casar. Eram 3 as opções mais viáveis. Ela poderia se casar com seu primo inglês, George, o Duque de Cambridge. Era um soldado que tinha a mesma idade que ela. Eles foram bons amigos durante toda a vida, porém George costumava dizer sem nenhuma elegância que ela não queria se casar com ele. Era uma pequena e modesta Vitória. O velho William IV queria que ela se casasse com alguém da família real holandesa, porém Vitória se recusou a fazer isso. Os 2 príncipes disponíveis eram tremendos paspalhões. Estava então uma terceira alternativa, uma que tinha o apoio do seu tio Leopold, o rei dos belgas, e de sua mãe, que era formar uma aliança política junto ao seu primo. Desde 1714, os Hanover, a família real inglesa, possui raízes alemãs. Vitória era uma descendente de membros dessa família, porém sua mãe vinha de uma outra linhagem, o Saxe-Coburgo-Gotha, assim como Albert. Eles viram nesse casamento uma oportunidade para que a família tomasse efetivamente o controle da Grã-Bretanha. Eles viram nesse casamento uma oportunidade para que a família tomasse efetivamente o controle da Grã-Bretanha. Eles já haviam se conhecido quando adolescentes. Albert e seu irmão Ernst
Então, com 17 anos, conheceram Vitória em uma reunião familiar na Inglaterra. Ernest era mais alto e bem-humorado. A sua primeira visita foi na companhia de seu irmão Ernest. Ela achou Ernest mais interessante porque ele era o mais bem-humorado e divertido. Porém, quando eles se encontraram uma segunda vez, ele havia se tornado um homem muito bonito. Casar-se com ele foi uma decisão hormonal da parte dela. Em outubro de 1839, o príncipe de olhos claros, agora com 19 anos, partiu da Alemanha para visitá-la. Vitória, 3 meses mais velha e com 30 centímetros a menos de altura, ficou completamente encantada por ele. Albert é realmente muito encantador e extremamente bonito, com olhos bem azuis, um belo nariz e lábios tão lindos sob um pequeno bigode com suíças bem discretas. Sua silhueta é linda, seus ombros são largos e sua cintura é fina. Meu coração está acelerado. Hoje, sabendo quão importante era esse momento, é difícil não ficar um pouco pasmo pela inocência das emoções de Vitória quando ela vislumbrou o jovem Albert pela primeira vez. Eles estavam destinados a se tornarem os avós da Europa e um dos casais mais famosos da história. Porém, o caminho que os aguardava era tortuoso. Vitória, bastante vulnerável emocionalmente, ela era também a princesa mais desejada da Europa, talvez do mundo. Ao se apaixonar, ela seguiu inconscientemente os planos feitos por um mestre em manobras políticas e o equivalente ao Lord de Melbourne para o príncipe Albert. Essa união nunca foi pensada apenas como uma união de amor. Albert, obviamente, iria apoiar sua esposa, porém ele queria ter influência política sobre ela. Ele foi guiado por seu próprio mentor político, Dr. Freiherr von Stockmar, de Comburgo. Eles queriam estabelecer a monarquia constitucional como uma proteção para as revoluções da Europa. A melhor forma de se fazer isso era se casando com a rainha da Inglaterra e gerando uma enorme família. Albert tomou esse casamento como um desafio. Ele sabia que seria difícil, pois Stockmar o havia alertado quando ele estava prestes a ir à Inglaterra pela segunda vez. Ele disse: "Você quer fazer isso? Sua vida será difícil. Você terá que ajudar essa mulher em apuros." Foi assim que ele descreveu Victoria. Albert era frio e controlador, porém eles se apaixonaram e compartilharam uma atração física à primeira vista. Meu querido Albert segurou meu rosto com as 2 mãos, me beijou da maneira mais doce e disse: "Ich habe dich so lieb, ich kann nicht sagen wie." Eu te amo tanto que não consigo dizer o quanto. Ela estava tão enfeitiçada por Albert pela sua beleza, pelo seu talento e sua capacidade de tocar piano, e também de comentar sobre suas óperas favoritas com ela. Mal conseguiu perceber o quanto sua própria liberdade e personalidade que ela estava abrindo mão quando pediu que ele se casasse com ela. E eles se casaram. Nós 2 fomos para a cama, para a mesma cama onde eu me deitei ao lado dele, em seus braços e em seu peito, e ele me disse muitas palavras carinhosas que nunca tinham sido usadas para se referir a mim. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. É certo que havia uma enorme atração sexual entre eles. Acredito que sim. Quando lemos seus diários, ficamos impressionados com a transparência dela. Ela falava o quão lindo ele era, como era maravilhoso ser tocada por ele, coisas do tipo. Quando casada, ela adorava quando ele colocava e tirava as meias dela. E também os primeiros momentos de intimidade. Ele trazia muita satisfação a ela no sentido físico. Quanta sorte! Que sorte! A duquesa de Kent não teve tanta sorte. Vitória já não era mais uma criança e se sentia capaz de mostrar a todos sua força. Ela se afastou de sua mãe. A duquesa de Kent era uma mulher em pedaços. Ela não conseguia acreditar que Victoria não queria vê-la. Victoria queria se afastar de sua mãe em todas as ocasiões e toda a corte percebeu isso. Vitória confidenciou em seu diário a frieza com a qual tratava sua mãe. Foi percebido que após o casamento eu beijei a rainha-mãe e apenas apertei a mão de mamãe. Eu afirmei que era verdade.
É doloroso ler os clamores de uma mãe rejeitada em busca da aprovação da sua filha insensível. No ano seguinte ao casamento de Vitória, sua mãe escreveu a ela: Vitória, por que você é tão fria e indiferente com sua mãe que tanto a ama? Porém, a rainha tinha olhos apenas para Albert e mais ninguém. Era como um sonho que havia se materializado. Vitória estava nas nuvens. Sua mãe, que havia planejado tudo, fora abandonada. Vitória pagava um aluguel de 2.000 libras por ano para esta casa no número 36 da Praça Belgrave, onde colocou sua mãe. Ela fica bem próxima ao palácio. Daqui eu consigo ver as árvores no jardim do Palácio de Buckingham. Porém, a duquesa de Kent estava visivelmente fora do palácio. Esse era o seu lugar e sua filha a colocou aqui expressamente. O que Vitória queria agora era solidão, romance e diversão na companhia do seu marido, o super-herói Príncipe Albert. Eles se refugiaram na região mais romântica e distante da corte londrina, nas Ilhas Britânicas. O emotivo Albert estava com saudade do lar. As paisagens e o povo o lembravam sua pátria, a Alemanha. Vitória também amava o povo escocês. Ela gostava da ausência e da deferência e a forma como a tratavam como se ela fosse um ser humano. Havia um silêncio, um repouso, uma ferocidade, uma liberdade e uma solidão que nos foi muito atrativa. Conseguimos ouvir o alívio das falas de Vitória e a sua alegria por estar afastada de Londres e dos deveres de Estado. Tanto Vitória quanto Albert amavam os campos. Ela gostava de caçar cervos, ela fazia lindas pinturas e gostava de levar seu caderno de desenhos até as colinas. O guia Sandy Reid sabe quais são os locais que conquistaram o coração dela. Quais eram os lugares favoritos dela por aqui? Teve uma época em que ela adorava fazer piqueniques em Tulloch, a colina que fica bem ali. Era seu lugar favorito para piqueniques. Ela montava um pônei com uma sela lateral para subir a colina e Albert ia caçar enquanto ela esperava o seu retorno para fazerem o piquenique. Você sabe se o príncipe Albert era um bom atirador? Bom, acredito que ele não era um atirador competente. Aparentemente, ele nunca tinha sorte. À noite, eles se alojavam nas residências da nobreza escocesa, onde bebiam uísque e se divertiam. Eu dancei muitas quadrilhas e valsas e encerrei dançando um galope com Albert. A inocência do amor juvenil. Juntos eles teriam uma jornada extraordinária. Nenhum deles queria abrir mão de sua independência. Ambos queriam poder e houve muitas disputas de desejos, mais do que as de costume na maioria dos casamentos. Inicialmente, Albert acreditava ter vencido, pois Victoria disse que o obedeceria durante a cerimônia de casamento, porém foram apenas palavras. Victoria via Albert como um ajudante e nada mais. Ela escrevia as cartas e ele aplicava o mata-borrão. Era esse o papel dele. Ele queria ser rei e ter poder. Albert queria controle e tudo o que ele precisava fazer era deixar o tempo agir. Um mês depois do casamento, Victoria ficou grávida. Ela ficou abatida durante sua primeira gravidez. Tudo havia acontecido rápido demais. Ela escreveu para seu tio Leopold, que ficou animado em saber disso, e disse: "Se depois do meu trabalho duro eu vi uma menina desobediente, eu vou afogá-la." Victoria sentiu-se confusa. Ela amava Albert e ele queria mais filhos. Porém, a cada gravidez, ela precisava dar a ele mais poder executivo. Ele não levou em conta a ira dela. Após dar à luz a princesa real Vic, ela sofreu de uma intensa depressão pós-natal e teve uma enorme briga com o príncipe Albert. Ela escreveu: "Por vezes há uma irritabilidade em mim que me faz dizer coisas terríveis que eu mesma não acredito e temo que elas o machuquem, Albert."
Albert não sabia como lidar com essas oscilações de humor e com as discussões. Ele escreveu desesperado para o bom e velho Dr. Stockman, um médico que também era seu conselheiro político, pedindo conselhos. Vitória é demasiado precipitada e emotiva para que seja capaz de controlar a ela mesma e seus problemas. Ela não me dá ouvidos, ela fica enfurecida e lança contra mim reprovações e suspeitas de inconfidência, ganância e inveja. Ela era, ao mesmo tempo, amorosa e furiosa. Ela ignorou o breve e precioso período em que Albert era somente dela. Ela tinha inveja dos filhos que roubavam para si toda a atenção dele. Ela odiava estar grávida. Nenhum de seus filhos trouxe alegria a ela, o que é algo triste. Nas cartas que ele escrevia, ele dizia: "Por que você sempre os importuna? Por que não os trata bem?" Ela não tinha sentimentos maternos porque ela estava obcecada pelo marido. Vitória estava em uma posição complicada. Por um lado, ela era a rainha da Inglaterra. Por outro lado, era uma jovem mulher casada que frequentemente perdia a compostura e às vezes beirava a insanidade. Ela estava casada com um maníaco, frio e controlador, que a castigava quando ela perdia a calma. Isso a fez sentir-se ainda mais deslocada. Mas como poderia ela aperfeiçoar a si mesma? Dentro do castelo de Windsor é onde estão os diários mais fascinantes da rainha escritos durante o seu casamento. Eles eram o segredo de Vitória e demonstravam como Albert havia colocado ela em uma montanha-russa de emoções que iam da raiva ao encanto até a autoflagelação. Esse volume é chamado de Observações, Conversas e Reflexões, e nele ela escreveu sobre seu aniversário de casamento em 10 de fevereiro. Que motivo eu tenho para ser grata? Como são frequentes, até mesmo nesse dia sagrado, os incômodos causados pela minha desagradável suscetibilidade e irritação, que traz tanta infelicidade e perturba o mais perfeito altruísta dos seres humanos, o meu amado marido. Ela confidencia todos esses pensamentos abjetos de como ela é indigna e como ela não consegue se controlar. Nós temos a impressão de que essa mulher foi levada a pensar que ela era inconveniente nesse relacionamento. Quanto controle você acha que Albert tinha sobre ela? Esse era sim um relacionamento controlador. Victoria estava sempre tentando melhorar e impressionar Albert com seu êxito em se tornar uma pessoa melhor. É como se ao final de cada ano Victoria fazia uma contabilidade moral. Assim como temos uma contabilidade financeira, ela tinha uma contabilidade moral. Albert teve sucesso onde Sir John Conroy havia falhado, conquistando poderes executivos discretamente. Seu plano era monumental, ele queria mudar o rumo da história e seus filhos seriam suas armas. Ter muitos filhos fazia parte do seu plano de mestre desenvolvido com o barão Stockmar. Para proteger a Inglaterra e a Europa, Albert sabia que um monarca atuante em uma vida com privacidade não era possível. O nascimento de cada um dos seus filhos era uma declaração política. A Europa caminhava em direção ao republicanismo e Albert estava determinado a reverter essa tendência, transformando seus filhos em reis e rainhas da Europa. Albert não queria ser considerado um jovem rapaz de Comburgo que timidamente se encaixou às tradições da Casa Real inglesa. Ele precisava ser visto como uma força política e, para isso, buscou por uma manifestação física poderosa da sua presença. É por isso que, em 1845, ele adquiriu essa propriedade, Osborne, na ilha de Wight, em uma vista com Solent, um dos pontos mais idílicos do sul da Inglaterra. Esse seria o seu projeto. Ele o desenhou e construiu. Osborne seria a materialização dos ideais do príncipe Albert, de uma vida em família e ideais para que a rainha Vitória apoiasse com entusiasmo.
É impossível imaginar um lugar mais lindo. Nós temos uma praia encantadora só para nós. Nós podemos andar livremente sem sermos seguidos por multidões. Você pode achar que estamos entrando em um palácio de um príncipe da Itália renascentista, como aqueles que o príncipe Albert havia visitado em sua adolescência. De certa forma, você está correto. No entanto, esse é o palácio de um príncipe renascentista moderno. O projeto arquitetônico foi feito por Albert, assim como a decoração interior original. Todas as pinturas e esculturas são baseadas nos ideais iluministas. Originalmente, o projeto era minimalista. As pequenas peças e enfeites foram ideia de Victoria. Quando vieram para cá, ela tinha 3 filhos pequenos, por isso ela o deixou tratar das questões estéticas de bom grado. Porém, conforme a família crescia, a ambição dela aumentava. Essas mesas na sala de estar da Rainha Vitória são uma recordação simbólica do quanto ela passou a depender do marido, uma para Albert, outra para ela. Na realidade, era Albert quem fazia a maior parte do trabalho corriqueiro de chefe de Estado, assinar papéis, ler documentos do gabinete e assim por diante. Enquanto Vitória dava à luz a 9 filhos, Albert acumulava para si cada vez mais poder político. Durante uma década, Vitória enxergou Albert através de uma densa neblina hormonal. Em alguns momentos, sua determinação fraquejava. A cada dia fico mais convencida de que, para que nós sejamos boas mulheres, femininas, amáveis e domésticas, nós não podemos ser aptas a reinar. Outro grande diarista vitoriano, Charles Grenville, escreveu que, mesmo que Vitória tivesse o título após alguns anos de casamento, Albert era, para todos os efeitos, o rei. A vida da família real foi imortalizada de maneira marcante nessa pintura a óleo do artista alemão Walter Hauter. Quando a pintura foi exposta pela primeira vez na Academia Real em 1847, ela foi criticada. Eles achavam que faltava decoro à rainha da Inglaterra, pois ela estava com muita pele à mostra. Seu marido estava tocando a mão de sua esposa com um dedo sedutor. Mas o aspecto mais interessante nessa pintura para mim é que, apesar da rainha Vitória estar usando o seu diadema, é Albert quem está no centro das atenções. Esse é um retrato da felicidade da família e também do sucesso de Albert. Ele havia alcançado aquela que era sua meta desde o princípio. Talvez seu maior êxito tenha sido a princesa Vicky. O que quer que acontecesse a Albert, no futuro ela continuaria seu trabalho e talvez até controlasse sua mãe. A princesa real era descendente do príncipe Albert em todos os aspectos. Havia uma proximidade muito grande entre Vicky e Albert. E, obviamente, a rainha tinha inveja disso. Mas ela também tinha orgulho. A família estava visitando o castelo de Blair em 1844, quando se depararam pela primeira vez com uma propriedade do norte de Balmoral. A rainha escreveu sobre sua satisfação com o crescimento da filha. Albert desceu as escadas enquanto eu segurava seu braço e Vicky segurava sua mão em meio à sonora aclamação do povo no caminho para a carruagem. Nossa querida Vicky se comportou como uma adulta sem demonstrar incômodo, medo ou nervosismo. 11 anos depois, aos 14 anos, Vicky voltou para cá com a sua família, a Escócia, que tanto lembrava seu pai, o príncipe consorte da sua terra natal, a Alemanha. Mas desta vez não se tratava de férias em família, de pinturas ou caça. Vitória e Albert haviam planejado há muito tempo casar seus filhos com imigrantes de diferentes casas reais europeias em uma série de alianças políticas. E essa seria a primeira dessa série de tramóias políticas. Era a mais importante. A rainha havia taxado sua mãe de manipuladora, porém o grande plano que ela e Albert tinham para Vicky era igualmente maquiavélico. Ela e Friedrich Wilhelm, o príncipe herdeiro da Prússia, conhecido como Fritz, eram meros peões.
Vitória posicionou o futuro casal em um local bastante romântico, um lugar em que ela e Albert amavam. A rainha sabia dos efeitos que esse local tinha nos jovens mais sentimentais. As possibilidades deixaram-na ansiosa. Fritz tem boa aparência, ficando mais másculo e bonito em razão do seu bigode. A visita está fazendo meu coração acelerar e ela provavelmente decidirá o destino da nossa querida filha mais velha. Ele tinha 23 anos, ela tinha 14, quase uma criança, com o seu vestido de musselina branca adornado com laços vermelhos. Esse foi o início de uma paixão. Eles caminharam pelas colinas de Craignaban. Ela colheu para ele um ramo de urze branca e se beijaram pela primeira vez. O plano deu certo. Vicky adorou Fritz. E naquela noite ela foi até o quarto de sua mãe para contar isso. Tendo projetado a coisa toda, Vitória, indecisa como de costume, tentou tomar as rédeas, insistindo que Vicky adiasse seu casamento até que tivesse 17 anos. A rainha Vitória sentiu a clássica inveja que as mães normalmente sentem pelas filhas quando elas são de meninas e passam a ser mulheres, especialmente se essa filha for bastante próxima ao pai. Ela reclamava do temperamento desobediente, respostas frias e da falta de autocontrole de Vicky. Esse é, claro, o caso sujo falando do mal lavado. Conforme o casamento se aproximava, a rainha Vitória começou a sentir as emoções de costume. Ela não será mais uma menina inocente, mas sim uma esposa e talvez no ano que vem já uma mãe. Eles se casaram em janeiro de 1858 e, a partir de então, o casal foi morar na Prússia. Assim, teve início uma das correspondências mais notáveis da história, onde a monarca de um país tentava controlar o comportamento da princesa herdeira de outro país por cartas. A rainha Victoria escreveu muitas cartas com reprimendas. Ela não queria soltar a filha. De certa forma, é engraçado que Vitória achava que ainda poderia controlar a forma como ela comportava na corte, como ficar de pé, quando se sentar e todos os mínimos detalhes. É mesmo ridículo, né? A ponto de que as autoridades alemãs escreverem uma carta a Londres pedindo para que a rainha, por favor, parasse de bombardear a princesa herdeira com essas cartas horríveis. Quando Vicky escreveu que Fritz seria pai e a situação ficou bem tensa, a maioria das mães, ao menos, finge estar feliz com a expectativa de se tornar uma avó. Porém, não foi isso que aconteceu quando Vicky ficou grávida. Ter 9 filhos causou um grande abalo psicológico na rainha Vitória e também teve impactos em seus casamentos. Nas cartas que ela escreveu a Vicky, vemos que ela não economizou palavras. O que você disse sobre o orgulho de dar vida a uma alma imortal é lindo. Querida, mas não posso dizer o mesmo. Eu penso muito mais que somos como vacas e cadelas em tais momentos onde nossa pobre natureza se torna animalesca e entediante. Querida, seja sensata, razoável, comedida, mas não passe seus dias rodeada por enfermeiras e amas de leite, pois isso arruína uma moça jovem e intelectual. A rainha era uma das metades do casal mais famoso daquela era. Nas suas cartas para Vicky, ela escreveu que seu pensamento ambivalente sobre o casamento, dizendo verdade sobre a princesa Beatrice, certamente teria apegado a ela se tivesse visto, mas ela não viu. Elas estão na Alemanha e são um verdadeiro tesouro, pois essas cartas podemos ver a rainha como ela era. Seus pensamentos que ela transmitia 2 ou 3 vezes por semana para sua filha na Alemanha, sobre todos os assuntos possíveis, como sua insatisfação com homens e casamentos. Todo casamento é um sorteio. A felicidade é sempre uma troca, mesmo que seja bastante agradável. A pobre mulher ainda será uma escrava física e moral do marido. Isso sempre me incomoda. Escrever dessa forma deve ter sido bastante catártico para ela. O relacionamento da rainha com todos os seus filhos, a inveja e as críticas mostraram como ela foi imensamente afetada pela tensão e pelas pressões nos anos iniciais de sua vida ao lado de sua mãe. Ela nunca retomou esse relacionamento e, em 1861, seu tempo se esgotou.
Desde que Victoria se casou e teve seus filhos, veio sendo uma avó exemplar. Nenhum aniversário era esquecido e nenhuma celebração era ignorada. Mas desde que Conroy havia sido banido por completo do início do reinado, a pobre duquesa de Kent viveu com um constante temor que um dia ela seria ostracizada. Victoria havia se convencido de que foi a educação implacável que recebeu de sua mãe que havia rompido o laço que existia entre elas. Porém, ela ficou angustiada ao saber que sua mãe estava morrendo de câncer. Aquilo veio como um raio contra nós, e acredito que nunca sofri tanto quanto como naquelas 4 terríveis horas até saber que ela estava melhor. Eu não sabia o quanto a amava ou como toda a minha existência parecia estar ligada a ela. Durante décadas, elas mal se comunicavam. Victoria havia escrito a história de sua péssima criação e agora estava reescrevendo tudo desesperadamente. Não suporto pensar nas coisas pelas quais você está passando. Se eu pudesse apenas estar perto de você e ficar ao seu lado por tempo bastante para fazer as longas horas nas quais você não consegue se entreter passarem mais rápido. Porém, era tarde demais. A duquesa morreu antes da Páscoa. Victoria se refugiou em Albert, sem saber que aquele ano horrível seria o último que eles teriam juntos. O próprio Albert estava doente, acreditava-se que ele tinha a doença de Crohn, câncer abdominal, ou talvez ambos. Ele morreu naquele mesmo ano, em dezembro de 1861. Victoria tinha apenas 42 anos. Ela passou toda a sua vida sofrendo com uma infância opressiva e com o tédio da maternidade. Mas apesar dos desafios do seu casamento, ela havia se tornado totalmente dependente de Albert. Ela lamentou a seu tio Leopold escrevendo: A pobre bebê sem pai agora é uma viúva de 42 anos, abatida e de coração partido. Victoria estava frequentemente à beira da instabilidade. O luto lhe causou uma crise mental que fez alguns conselheiros questionarem se ela teria herdado a famosa insanidade dos Hanover. Sendo ela uma rainha melodramática, o luto passou a fazer parte dela. 1861 foi um ano horrível, seu momento mais tenebroso. Ela chegou ao fim do ano como órfã e viúva. Esses acontecimentos passariam a defini-la. A viúva de Windsor, como ela passaria a ser conhecida, não estava mais à sombra do seu puro e reluzente anjo Albert. Por isso, uma nova história precisava ser contada. Uma história de sua emancipação, quando Victoria se encontrava sozinha e no decorrer dessa jornada capaz de fazer amizades bastante improváveis enquanto se tornava uma mulher independente. Em 1861 foi o ano horrível da rainha Victoria. As mortes de sua mãe e de seu marido a deixavam angustiada, e ela deixou Londres. Presumia-se que sua ausência da capital significava que ela estava inativa e paralisada pelo luto. Em seu diário, ela lamentou a perda do seu amado amigo e amparo. Ele fazia tudo em todos os lugares. Eu não fazia nada sem ele. Fossem questões grandes ou pequenas, eu sempre dizia, preciso consultar Albert. Em seu delírio, ela transformou o homem com o qual tinha ressentimentos e brigas em um semideus. O que Victoria, aos 42 anos, não percebeu é que o casamento a havia infantilizado. O casamento pode causar isso. Ela passou a depender de Albert para absolutamente tudo. A primeira coisa que ela fazia pela manhã era ir até ele e perguntar qual vestido devo usar. Ele a restringia e a controlava tanto na política quanto na vida pessoal. Sua vida havia chegado ao fim, mas a dela não. Pouco a pouco, ela abriria suas asas e se tornaria livre.
Os primeiros passos rumo à sua liberdade foram dados aqui em Comburgo, na Alemanha moderna, sua terra natal e o lugar onde Albert e sua mãe nasceram. Ela confessou o caso amoroso que tinha com a Alemanha em seu diário. Se eu não fosse quem sou, meu verdadeiro lar seria aqui. Vitória era 75% alemã. Ela idolatrava essa terra e seu povo. O ar trazia a fragrância de Albert e ela se deliciava com isso. Quando ela veio até Comburgo, seu cunhado Ernst, o irmão de Albert, esperava que ela hospedasse com ele o seu grande palácio barroco no centro da cidade, o Palácio de Ehrenburg. Ela preferiu ficar aqui no Palácio de Rosnow, uma linda casa de campo a cerca de 8 quilômetros da cidade onde Albert nasceu. É um local repleto de lembranças de sua infância e cercado de tranquilidade, colinas e florestas. Ela estava inconsolável com a morte do seu amado. Aqui podemos ver uma página do livro de visitantes, assinada por ela em 1862. Vitória Regina, a viúva desolada do meu amado Albert. Um dos descendentes diretos do príncipe Albert mantém a linhagem viva até hoje no Palácio de Kallenberg. Hubertus é o príncipe hereditário do Saxe-Coburgo-Gotha. Vamos adentrar em uma das salas por aqui. Muito obrigado. O senhor é tetraneto do príncipe Albert. Correto. Aqui é onde expomos a relação entre a família Saxe-Coburgo e Gotha e a Inglaterra. Esse Winterhalter é maravilhoso. Esse é o príncipe Albert de Saxe-Coburgo e Gotha. E isso foi após a sua chegada na Inglaterra, sim, no início da década de 1840, antes do seu cabelo cair. Veja que pintura exuberante. Ela não se vestia muito bem, mas tinha joias maravilhosas. Foi algo que os franceses notaram quando ela visitou Paris. Sim, quando ela se tornou viúva, ela ficou bem mais apegada à Alemanha e mais consciente de suas raízes alemãs. Comburgo era especial para ela. Sim, a rainha Vitória possuía raízes profundas na Alemanha, ela falava alemão fluentemente. E mesmo depois da morte precoce do príncipe Albert, ela continuou amando a Alemanha, especialmente Comburgo. Ela voltou aqui para inaugurar um monumento a Albert em 1865 no mercado da cidade. Essa foi uma das pouquíssimas aparições públicas que ela realizou após a morte dele. Compreendo. A Vitória, desde sua juventude, sempre gostou de um drama. Ela quis que seu luto ficasse extremamente patente, vestindo preto para sempre. Ela queria que todos compartilhassem a sua tristeza. A doutora Carina Urbach era uma expert em relações anglo-germânicas e explicou o comportamento de Vitória após a morte de Albert. Ela não entendia de psicologia, pois Albert disse a ela: não exagere quando eu partir. E ela fez o exato oposto. Ela o colocou em um pedestal e arrastava seus filhos uma vez por ano ao quarto onde ele havia morrido e dava sermões frequentes dizendo como ele era maravilhoso. Era algo ridículo, porque seus filhos começaram a odiar e a ter ressentimentos por esse pai idealizado. O resultado foi o contrário. Ela voltou a Comburgo várias e várias vezes. Sim, o que ela mais queria era viver em uma casa de campo na Alemanha com Albert. Esta terra era o lar deles, não é? Era. Ela se sentia tranquila aqui, pois ela podia ser uma pessoa diferente na Alemanha. Na Inglaterra, ela era a rainha, mas na Alemanha, como Albert costumava dizer, ela era apenas uma pequena senhora. Vitória podia ser uma pessoa tomada pela tristeza, mas certamente ela não era uma pessoa incapaz. Ela estava prestes a demonstrar a sua astúcia política na Alemanha, que na época não era o país unificado que conhecemos hoje. A Alemanha era apenas uma ideia. A pergunta era, será que os inúmeros ducados e cidades-estado alemãs conseguiriam se unir em uma federação pacífica ou aceitariam ser intimados pelo reino da Prússia ao norte até se tornarem uma nação militarista moderna? Essa era a questão política primordial nos tempos de Vitória e nessa questão ela desempenhou um papel fundamental.
No verão de 1863, a rainha veio até o palácio de Hindenburg e, enquanto esteve aqui, ela intermediou diálogos entre a Prússia e a Áustria, antes de qualquer outro diplomata. Esse foi seu primeiro grande trabalho após ter se tornado viúva. Eu fiquei tão nervosa tratando de assuntos de Estado sozinha. Não tenho mais meu amado Albert para me guiar, incentivar, aconselhar e capitanear através deste grande desafio. Aqui, nos salões dos gigantes onde os pais de Vitória se casaram, nós tivemos Vitória, a diplomata, reunir-se com ninguém menos do que o imperador da Áustria, e juntos eles fizeram um brinde em homenagem à união da Alemanha. Tão cedo em sua viuvez, nós vemos Vitória sozinha, porém como uma mulher independente, negociando não em prol da Inglaterra, mas em prol de uma Europa pacífica. Vitória encontrou força interior para exercer seu poder e realizar o trabalho político de Albert por conta própria. Neste caso, ela atuou como árbitra. Ela queria reunir esses dois alemães, que eram o imperador da Áustria e William da Prússia. Ela acreditava que deveria haver uma reaproximação e um entendimento entre os dois. Ela tinha a esperança de alcançar uma solução pacífica para o problema da Alemanha. Na época, se perguntávamos aos ingleses o que eles estavam fazendo, estavam tirando um cochilo, diriam, fazendo nada ou se escondendo. Na realidade, estavam profundamente engajados na política da Alemanha. Ela era frequentemente subestimada por ficar escondida usando suas roupas pretas. Costumava se esquecer que ela tinha várias conexões. Ela trabalhava a partir dos bastidores e via a si mesma, por influência de Albert, como uma espécie de diplomata. É interessante vermos a rainha da Inglaterra se envolvendo intimamente na política europeia em decorrência do casamento de seus filhos e também do seu próprio casamento. Na época, os políticos britânicos queixavam de sua monarca que ela era muito sentimental e reclusa, não fazia seu trabalho e não tinha interesse em questões políticas importantes. Porém, Vitória estava atenta ao futuro de toda a Europa e isso era bem menos relevante e tangível que muitos ministros do seu gabinete gostariam. O papel dela era indispensável. O futuro da Alemanha estava literalmente se tornando uma disputa entre os membros de sua própria família. Com sua filha mais velha, Vicky, casada com o príncipe herdeiro da Prússia, e Bertie casando com a princesa da Dinamarca, Vitória se viu em meio a uma guerra entre esses estados vizinhos. Se somente a esposa de Bertie fosse uma boa alemã ao invés de uma dinamarquesa, não pela questão da influência política, mas pela questão da paz e harmonia dentro da família. É horrível ver o pobre garoto no lado errado. Os assuntos pessoais de Vitória eram algo político. Mesmo sendo apoiada veementemente pela Alemanha, ela sentiu que qualquer mãe sentiria uma tristeza por ver sua família em lados opostos de uma disputa política. Enquanto Vitória mostrava sua resiliência no cenário mundial, envolvendo-se em guerras e de relevância global na Europa, ela também estava desfrutando de mais liberdade na sua vida pessoal em casa. Quando jovem, ela sempre esteve em busca de figuras paternas, do galante Lord de Melbourne ao anjo Albert. Agora ela tinha outro homem ao seu lado. Sinto que tenho nesta casa, sempre que preciso, uma alma boa e dedicada cujo único desejo é me servir. Só Deus sabe o quanto eu preciso de alguém para cuidar de mim. Essas são as palavras que Vitória escreveu aos 45 anos de idade, sobre o criado escocês de Albert, Sir John Brown, que veio de Balmoral para servir Vitória em Osborne em 1864. Eu acredito sinceramente que se não fosse pelas Highlands escocesas e pela amizade de John Brown na década seguinte à morte do príncipe Albert, a rainha Vitória teria perdido completamente a sanidade.
Ela se apaixonou pela Escócia em sua primeira visita ao país com Albert. A indiferença dos escoceses era algo revigorante, levado em conta a agitação do castelo de Windsor e do palácio de Buckingham. Foi assim que John Brown, com seu kilt e sua barba e 7 anos a menos, se tornou a nova dependência masculina de Vitória com seu companheiro mais próximo e melhor amigo. Raymond Lemon Brown é o biógrafo oficial do criado escocês. Ela passava mais tempo com John Brown do que com qualquer outra pessoa. Sim, mais do que com membros da família. Correto. Ele ia até ela sempre que ela precisava. Ele a conhecia muito bem. Acredito que a sua família e seus ministros não a compreendiam. Apesar dela estar rodeada de pessoas o tempo todo, ela era bastante solitária. John Brown disse abertamente: "Eu acho que você é só uma menininha solitária que precisa ser trazida para fora de si mesma." Foi exatamente isso que ele fez. Ele a tirou da depressão. Ele se tornou uma enciclopédia ambulante dos gostos e das antipatias de Vitória, suas neuroses e tudo mais. Ele dedicou a sua vida a ela. Ele nunca tirou férias e sempre esteve por lá. Em alguns aspectos, esse foi um compromisso maior do que aquele que Albert fez com seus votos de casamento, pois ele jurou servidão absoluta. Sim, Albert obviamente tinha seus próprios interesses enquanto servia, porém o comprometimento de John Brown, do nascer ao pôr do sol, era como a Rainha Vitória. Acompanhando a lealdade de Brown à rainha, surgiu um súbito e completo desprezo pela etiqueta da corte, algo que Brown via que Vitória, em contraste à sua aparência austera, adora bastante. Enquanto essas qualidades de Brown enfureciam o palácio, elas eram exatamente o que tornavam o companheiro ideal para Vitória. Apesar de ter sido um grande homem, Albert era sensível, antiquado e não compartilhava o gosto de sua esposa por banquetes e bebida. Brown, por outro lado, adorava o uísque e bebia com frequência. Ele gostava de colocar o uísque no leite da rainha e dizer: "É para matar a sede." Vitória negaria o que vou dizer, mas foi Brown quem a libertou de Albert. Ele libertou o potencial interior dela para a diversão e o hedonismo, algo que ela adorou. Saúde! Vitória encontrou liberdade em sua amizade com esse personagem bastante improvável, enquanto cavalgava e ria nos campos de Osborne com Brown. Por ser aprisionada pelas cruéis maquinações de Sir John Conroy em sua infância e ter sofrido com um marido controlador e arrogante, ela amava a transparência e dedicação total e exclusiva de Brown a ela. A devoção de Brown a mim é verdadeiramente reconfortante. Ele é tão simples, inteligente e diferente de um criado comum. Ninguém podia falar com Vitória da forma como John Brown falava. Ele a mantinha sob controle. Certa vez, um camareiro entrou na sala carregando uma bandeja e o pobre rapaz a derrubou. A rainha teve um acesso de fúria e ordenou que ele fosse trabalhar na cozinha. Porém, John Brown disse na mesma hora: "Mulher, o que você está fazendo com o pobre rapaz? Você nunca derrubou algo na vida?" E o camareiro voltou ao cargo. O escocês direto e reto colocou a rainha da Inglaterra em seu lugar, e ela gostou disso. Mas não era somente a sinceridade de Brown que a atraía. Ele também satisfazia uma profunda necessidade emocional de Vitória. No 4º aniversário da morte de Albert, ela foi contra todas as convenções ao levar Brown para prestar suas homenagens no mausoléu de Albert. O que ela escreveu em seu diário naquele dia mostra o quão marcante foi a relação de Brown pela Vitória. Quando ele foi até meu quarto mais tarde, ele estava muito emocionado. Ele disse com seu jeito simples e expressivo, com um olhar lastimoso e terno enquanto as lágrimas desciam pelo seu rosto: "Eu não queria que você fosse a Frogmore hoje. Eu sentia sua dor. Mas o que eu poderia fazer por você? Por você eu até morreria."
Acredito que ninguém poderia substituir o príncipe Albert, porém ela precisava de uma muleta em forma de homem e John Brown deu isso a ela. O que veio a seguir mostrou a natureza contraditória da personalidade de Vitória. A mulher que se esquivava do povo decidiu compartilhar seus sentimentos com todos. Costumamos pensar que Diana, a princesa de Gales, foi quem primeiro pensou em compartilhar sua dor. Porém, a rainha Vitória fez isso bem antes dela, ao decidir publicar trechos de seus diários pessoais. Folhas do Diário de Nossa Vida nas Highlands. Foi lançado em 1868 e foi um sucesso imediato. Nenhum monarca jamais havia publicado um livro antes. Esses aqui mostravam em conflito com a figura de Vitória, a viúva lamuriosa. Os livros costumavam ser sobre suas atividades ao ar livre. Ela se sentia eufórica ao se aventurar pela Escócia assistindo a eventos locais e aos jogos anuais de Highlands. Os jogos começaram às 15 horas, ela escreveu. O primeiro a arremessar martelo, depois o arremesso de tronco e em seguida o levantamento de pedra. Foi arrepiante. Os homens pareciam estar com frio, pois estavam usando apenas uma camisa e kilt. Eles corriam lindamente. Os relatos são simples. O aspecto mais marcante sobre eles é o fato deles terem sido publicados. Os livros mais lidos foram de capa verde com detalhes em dourado. Em pouco tempo foram vendidos mais de 100.000 cópias. No entanto, há uma pessoa que pode ser considerada como o herói do livro, e se trata de John Brown. Os filhos dela folhearam o livro e não gostaram do conteúdo. Parece que Vitória não se deu conta disso. Até escreveu a sua filha mais velha, Vicky, perguntando sobre o que ela achou do livro. Você nunca disse uma palavra sobre meu pequeno livro das Highlands, meu único livro. Eu esperava que você e Fritz gostassem dele. A razão pela qual Vicky estaria evitando esse assunto é que a idolatria evidente de sua mãe por Brown estava causando um escândalo. Um folhetim deselegante intitulado As Pernas de John Brown foi publicado em Nova York. Ele era dedicado àquelas pernas extraordinárias com seus machucados e arranhões. Aqui está a rainha vendo o joelho machucado que o kilt de John Brown não cobria. Céus, que belo joelho! O mais hilário nisso é que, enquanto os norte-americanos estavam vendendo esse folhetim, a rainha estava escrevendo um terceiro volume de As Folhas do Diário de Nossas Vidas nas Highlands. Na prática, uma biografia de John Brown. A corte e os políticos ficaram horrorizados. Alguém precisava ser encarregado de dizer a ela que esse livro era extremamente inapropriado. Eles escolheram o pobre Deão de Windsor, que foi até a rainha, e ele disse que escrever sobre as lembranças de sua vida com Brown não era uma boa ideia e que o conteúdo poderia ser distorcido. Ela teve um acesso de raiva. Porém, ela acatou o conselho do sujeito e o assunto morreu ali. Eu me pergunto se esse livro ainda existe nos arquivos de Windsor ou se a princesa Beatriz, a destruidora, o eliminou. Graças à filha mais nova de Vitória, Beatriz, não restou nenhum traço da vida da rainha com John Brown em seus extensos diários, estando apenas o silêncio, visto que seus filhos queriam apagar Brown e qualquer outra coisa que fosse inapropriada da história. É uma enorme lástima que uma escritora diarista tão prolífica em sua era como a rainha Vitória tenha sido tolhida de suas palavras, a suspensão causada pelo efeito oposto no qual ela é destinada. Ao invés de nos fazer esquecer de John Brown e Vitória, ela nos deixa obcecados pelo assunto. O que sabemos é que, ao escolher John Brown, Vitória mostrou que era uma mulher desesperada por companhia independente nas repercussões sociais. Ela mudou bastante desde a época em que era esposa submissa de Albert. Com Brown, ela estava livre para fazer o que quisesse. É claro que havia suspeitas de que ele estava dormindo com Vitória. Essa é uma questão que envolve machismo. Caso ela fosse um rei que estivesse dormindo com uma criada, ninguém teria ligado.
Era a visão de uma mulher atravessando a barreira das classes que os incomodava. Especialmente quando cresciam os rumores de um casamento secreto e até mesmo de um filho da rainha com seu criado escocês. Uma das poucas pessoas no mundo que sabia de toda a verdade sobre o relacionamento dela com Brown foi seu último médico, Sir James Reed. Minha nossa! É a coleção completa. Micaela, a Lady Reed, é casada com o neto dele. Ele mantinha um diário enquanto trabalhou para ela. Sim, existem 40 pequenos diários aqui. É maravilhoso. A escrita dele era minúscula. Interessante. Para ler tudo é preciso usar uma lente de aumento. Aqui tem mais diários. Sim, este aqui é de março. Aqui ele fala sobre a rainha e Brown. Ela sofreu uma queda. A rainha e Brown precisaram subir e descer a escada várias vezes. Brown foi quem carregou a rainha, pois Reed não tinha permissão para tocá-la. Ele tinha permissão para oferecer o braço. Ele tinha permissão para oferecer o braço. Não, muito menos subir e descer as escadas carregando-a. Não muito menos subir e descer as escadas carregando-a. Eles riam disso e se divertiam bastante. E ele já podia carregá-la nos braços. No dia seguinte, ele disse que a rainha andou um pouco pela sala. Brown levantou seu kilt e disse: "Está doendo aqui?" Ela levantou a saia rindo e respondeu: "Não, dói aqui." Ela agarrou a mão dele e colocava no seu quadril. Acredito que ela levantou seu vestido e apontou para o joelho. Imagine uma mulher levantando vestido nessa época. Era algo impensável. Eles claramente tinham muita intimidade. Havia a crença na família Reed que o Dr. Reed sabia da natureza da relação deles? Sim, nós costumávamos provocar a vovó, como a chamávamos, a viúva do médico, falando dessa relação e de John Brown. No que você acredita? E ela não respondia nada, ela apenas ria e minimizava os fatos. É nisso que você acredita? Não acredito que eles fossem casados ou que tivessem uma relação imoral. Eles expressavam seus sentimentos em público com frequência. Se eles tivessem um caso, eles teriam buscado ser discretos. Há também questões físicas, como soubemos por meio dos exames realizados pelo Dr. Reed após a morte dela. Ela tinha um prolapso uterino, o que tornava qualquer relação extremamente dolorosa e até impossível. Por isso, não acredito que houve esse tipo de relacionamento ou que eles tiveram um filho. Isso seria absurdo. De fato, como pudemos ver. Sim. Quando alguém fica sabendo que estou escrevendo sobre a Rainha Vitória, a pergunta que fazem é sempre a mesma. Qual foi a relação de John Brown com a rainha? Eles eram amantes? Receio dizer que sou um agnóstico nessa questão. Visivelmente, essa relação não foi como a que deve ter com Albert. Por não esconder que amava Brown, que gostava de abraçá-lo, de estar acompanhada dele em um público e de rir ao lado dele, eu tenho certeza que não existia um relacionamento secreto. Se eu tiver que dar uma resposta, eu diria que eles tinham uma relação de amor tátil, que envolvia muitos abraços, mas eles não eram apaixonados no sentido do espírito da palavra. Vitória nunca gostou das tradições, apesar de ter dado seu nome a uma era conservadora e de moderação. Vitória não tinha essas qualidades. Tendo amado a fraqueza de Brown, ela não suportava aqueles que se retraíam perto dela. Eu achava que seu reservado primeiro-ministro liberal, W.E. Gladstone, era uma pessoa intolerável. O Sr. Gladstone é um homem perigoso, arrogante, tirânico, obstinado que não tem nenhum conhecimento de mundo ou da natureza humana. Vitória não tinha papas na língua. Ela usava todas as armas do seu arsenal e seus males psicológicos e físicos para combater o que ela acreditava ser ataques dos liberais à própria monarquia. Seu menosprezo evidente por esses estadistas intelectuais e insensíveis mostrou o quão assertiva a Rainha Vitória poderia ser. Gladstone era desajeitado diante da rainha e, assim como sua inspiração, o primeiro-ministro Robert Peel, ele não sabia lidar muito bem com mulheres. 30 anos após ter que lidar com Peel,
Vitória mostrou que ela poderia ser tão beligerante com Gladstone como ela era durante a sua juventude. Uma dessas ocasiões foi no verão de 1869, quando o Lorde Prefeito de Londres e Gladstone pediram a ela para inaugurar a ponte de Blackfriars. A rainha estava determinada a se esquivar desse compromisso e essa novela foi se arrastando pelo verão e pelo outono, com Gladstone sendo o principal alvo dos acessos emotivos da rainha. Ela achou que havia expressado de maneira clara que seria impossível para ela inaugurar a ponte Blackfriars. Mas como o Sr. Gladstone ainda aparenta ter dúvidas, ela repetiu suas mais sinceras desculpas, dizendo que estava fora de cogitação realizar qualquer atividade do tipo no calor do verão. Os republicanos, a imprensa e até os monarquistas mais ferrenhos faziam-se a mesma pergunta. Se o país estava funcionando perfeitamente com uma chefe de Estado que passava a maior parte do ano em Balmoral, ou na ilha de White, qual era a necessidade de se ter uma monarca? Foi para dar um ponto final a essa questão que o primeiro-ministro, o Sr. Gladstone, estava determinado a trazer a pequena mulher a esta ponte. E ela estava igualmente determinada a não ser coagida, a ser colocada sob pressão. Com o mês de julho encerrando, a rainha se manteve firme. A rainha está espantada em ser provocada e atormentada novamente em relação a essa ponte, após 3 semanas atrás ter respondido ao Sr. Gladstone que ela se recusou a inaugurá-la. Esse evento todo provocaria muito cansaço, pois os dias estão muito quentes. Propensa a mudanças de humor, Vitória decidiu que poderia sim participar do evento de inauguração da ponte. Quanto à descrição, ela criou até que de fato isso acontecesse. Quem era frequentemente pego no fogo cruzado entre Gladstone e a rainha era seu secretário particular, o coronel Henry Ponsonby. Sua bisneta, Laura Ponsonby, é quem guarda inúmeras cartas escritas pela mão idiosincrática de Vitória. A caligrafia da rainha é quase ilegível. É bastante ilegível, eu quase não consigo ler. Essas margens pretas são maravilhosas. A rainha escrevia uma nova carta dessas a cada 10 minutos. Realmente. Tenho a impressão de que Gladstone achava ser quase impossível lidar com a rainha Vitória, enquanto o Henry Ponsonby era bem melhor em lidar com ela. Henry, de certa forma, sabia o que estava fazendo. Ele fazia tudo o que estava a seu alcance para a rainha ser mais sensata com Gladstone. Porém, ela tinha muitas reservas quanto a ele. Ponsonby sabia que contradizê-la não levaria a nada. Em um relato famoso envolvendo, ele disse: quando eu digo que 2 mais 2 são 4 e a rainha Victoria diz que são 5, eu digo novamente que acredito que são 4 e ela responde dizendo que acha que eu estou errado. E mais tarde nós o retomamos e tudo fica bem. Ele sabia que se contrariasse a rainha Victoria, ela iria defender a sua posição imediatamente. Henry Ponsonby a admirava. Ela podia ser uma pessoa com a qual era impossível dialogar, porém ele conseguia contornar isso. Ele também tinha um ótimo senso de humor. Esse era seu truque, ele conseguia perceber como ela era divertida. Exato. Ele conseguia fazer todos rirem na mesa de jantar. Ele dizia que olhava para a rainha Victoria e havia as gargalhadas em pura euforia, rindo feito uma louca, como quando começamos a rir até saírem lágrimas dos olhos, dar tremedeira e não conseguirmos parar de rir. Ela tinha muito desses ataques. É verdade. Ela sempre estava gargalhando. Gladstone não costumava rir. Acredito que não. Era com essa estranha mistura de humor e de histeria de Vitória que os políticos não concordavam. Por essa razão, eles temiam por sua sanidade. Podemos ver o porquê de o sistema estar tão preocupado quando lemos as correspondências entre a rainha e o Sr. Gladstone. Quando Gladstone se hospedou em Balmoral, ele era desajeitado e não conseguiu falar com a rainha. Ela, por vezes, se recusava a falar com ele e, por isso, eles trocavam cartas enquanto estavam ambos sobre o mesmo teto, trocando até 6 correspondências por dia. As cartas são particularmente crônicas de mim.
As cartas são de Gladstone, são escritas da maneira impecável, pomposa e racional. Elas respondiam com rabiscos frenéticos e como se alguém estivesse gritando no papel. Essa aqui foi escrita durante uma tarde. Trata-se de uma reclamação. Não é ao Tahiti, mas é ao Nurulu, que as reclamações referentes ao príncipe Alfred se referem. A que isso se referia, ninguém sabe. Essa é apenas um fragmento, mas podemos ver com quem Gladstone estava lutando. Vitória mostrou impetuosamente que seu primeiro-ministro, inúmeras vezes, que era a rainha, não conseguia convencê-la a fazer o que ela não queria fazer. Vitória continuou sendo hostil a Gladstone até mesmo no dia em que ele morreu. O grande velho permaneceu agarrado ao seu cargo mesmo após desenvolver incapacidades físicas. Ao todo, ele foi o primeiro-ministro durante 26 anos. Para mim, o que a Rainha Vitória fez de pior na vida foi a forma como ela se comportou quando Gladstone anunciou sua renúncia. Ele dedicou toda a sua vida e serviço ao seu país e ela não o agradeceu sequer uma única vez. Ela acredita que ele conseguirá desfrutar de paz e tranquilidade com sua excelente e amável esposa, com saúde e felicidade, e que sua visão irá melhorar. A rainha ofereceria de bom grado um título de nobreza ao Sr. Gladstone, mas ela sabe que ele não o aceitaria. A piora da saúde e a morte de Gladstone pouco impactaram a rainha. Alguns anos antes disso, ela havia tomado o lado do seu adversário político, Benjamin Disraeli, por preferir sua política de conservadorismo da nação una. Porém, de tudo ela sabia fazê-la rir. Na residência privada de Disraeli, no coração de Buckinghamshire, o curador Robert Bandy guarda com orgulho os numerosos presentes que Vitória dava a Disraeli. Essa é a sala de jantar. Temos vários quadros da casa que foram presentes dados pela rainha. Todos eles têm uma coroa no topo para indicar quem os deu. Caso haja dúvidas, para não haver dúvidas. Uma visita não convencional a Hungarian em 1877 mostrou as habilidades políticas e o charme de Disraeli. Quando Disraeli buscou a rainha na estação de Wincombe, ele levou consigo 2 carruagens, uma delas com cavalos mais velozes. Ele iria recepcionar a rainha pela primeira vez na estação e, como grande estadista, ele faria um espetáculo com muita reverência. Bastante teatral. Exatamente, o povo de Wincombe adorou. Ele então subiu na carruagem com os cavalos mais velozes e voltou para Hongandai antes da rainha para que ele pudesse recepcioná-la da mesma forma uma segunda vez quando ela chegasse na mansão. Isso é impressionante. Sim, ele também estava ciente de que ela tinha baixa estatura e mandou serrar 5 centímetros das pernas da cadeira dela para que os pés dela pudessem tocar o chão. Se ela sentasse na cadeira comum, os pés dela não alcançariam o chão. Ele achava isso não seria digno de uma monarca. Interessante. Esse é outro presente dela, é a compilação dos discursos de Albert. Isso é extraordinário, pois ela não gostava dele na época em que ele era apenas um parlamentar. Porém, ele foi se tornando útil para ela, pois enquanto Gladstone conversava com ela sempre como se estivesse em uma reunião política, Disraeli fazia completamente o oposto e contava a ela os burburinhos e boatos, enviando recados a ela 2 ou 3 vezes por dia. Ela também tinha um senso de humor bem definido e gostava de ver como narrava os acontecimentos no parlamento. Ela se divertia com cartas dele. Esse aqui na chaminé quem é? Esse é John Brown. Foi um presente da rainha de Disraeli. Os dois eram forasteiros. Disraeli foi o mais improvável dos primeiros ministros vitorianos e Brown estava completamente fora da esfera social da rainha antes de se tornar tão próximo dela. É verdade. Tanto Brown quanto Disraeli deram à Vitória a lealdade que ela tanto desejava. Ela deleitava-se com os elogios sem fim e a atenção de Dizzy. Ele é tão cheio de poesia, romance e cavalheirismo. Quando ele se ajoelhou para beijar minha mão que ele havia tomado com ambas as mãos dele, ele disse com amorosa lealdade e fé: Disraeli não apenas divertia e galanteava a Vitória, ele compreendia os desafios emocionais da vida dela. A professora Jane Ridley escreveu as biografias tanto de Disraeli quanto da Rainha Vitória. Disraeli não a tratava como uma mulher estúpida. Disraeli a tratava como uma rainha exótica e maravilhosa.
Ele também a tratava como uma semelhante. Ele a deixava emocionada quando enviava a ela lindas cartas confidenciais, contando vários acontecimentos, dizendo que era o ministro dela e que juntos eles iriam governar o país. Então ele a fez se sentir feliz. Antes disso, ela enfrentou uma geração de homens velhos e aterrorizantes, como ela costumava dizer, que a menosprezavam e não lhe agradavam da mesma forma. Disraeli ficou de joelhos e a elogiou desde o início. Ela adorou aquilo. Quem não adoraria? Todos adoravam a queda que a Vitória tinha por Disraeli e a manipulação descarada que ele realizava. Ele a apelidou de a Fada Rainha. Ele tinha muito carinho por ela, mas ela estava preparada para utilizar essa amizade para fins políticos. O Reino Unido estava caminhando rumo a uma era que todos os homens adultos poderiam votar. Muitos políticos temiam que isso implicaria em uma guinada inevitável para a esquerda. Disraeli acompanhava esse movimento de perto e sabia que as centenas de milhares de homens da classe média baixa e da classe trabalhadora eram conservadores naturais. Vitória se tornou a figura perfeita para o conservadorismo da nação una de Disraeli. Seu plano usaria Vitória como um símbolo de poder britânico não apenas no país, mas também no império ao redor do mundo. Demonstrando enorme astúcia e criatividade política, Disraeli proclamou Vitória como imperatriz da Índia em 1º de janeiro de 1877. Ela ficou contente com o título. Meus pensamentos foram tomados pelo grande evento de hoje em Delhi e em toda a Índia, onde fui proclamada Imperatriz da Índia. Hoje, pela primeira vez, eu assinei com as iniciais VRII. Imperatriz da Índia. Esse é um nome mais apropriado para uma locomotiva ou talvez para uma leitoa. Porém, ele transformou o Reino Unido em uma potência imperial. A Índia, em toda a sua extensão exótica, agora fazia parte do domínio real da fada. É claro que as pessoas sofisticadas estranharam o título, porém Vitória e Disraeli sabiam que a maior parte da população acreditava que o império traria riquezas ao Reino Unido. Pelos próximos 80 anos, o império foi o orgulho dos conservadores e do Reino Unido a um motivo de inveja para que não façam parte dele. Assim como havia utilizado suas habilidades diplomáticas instintivamente na Alemanha nos anos seguintes à morte de Albert, Vitória agarrou a chance de se tornar o rosto dos ideais políticos de Disraeli de galvanizar as classes britânicas sob monarca poderosa. Há algo extremamente romântico em ser Vitória R.I., ao invés de apenas Vitória Regina. Esse foi um golpe publicitário brilhante na Índia. Victoria era extremamente popular. Eles a viam quase como uma figura divina, mesmo que ela nunca tenha pisado lá durante sua vida. Ela tinha uma capacidade extraordinária de prever o que aconteceria na política. E ela estava certa quanto ao título de Imperatriz da Índia. Foi uma manobra política inteligente. Foi, de fato. Porém, o romance político desse par não iria durar para sempre. Disraeli permaneceu na política até sua morte. Vitória preservou sua grande admiração por ele até o fim, concedendo a ele o título de Lord Beaconsfield. Ela ficou abalada com sua morte. Não consigo escrever na terceira pessoa, neste momento terrível, quando mal consigo enxergar devido às lágrimas. Vitória fez uma confissão extraordinária para sua amiga Lady Walton Park. Eu sei que você sentirá minha dor pela perda de alguém insubstituível. Eu perdi muitos, mas nenhuma dessas perdas será sentida tão profundamente quanto a do querido Lord Beaconsfield. São palavras extraordinárias quando consideramos que recentemente ela havia perdido sua adorada filha Alice. Quão intenso foi o luto dela pelo príncipe consorte. Elas mostram o quão próxima a Vitória havia se tornado, tanto na política quanto em sentimento de Dizzy. Gladstone foi um primeiro-ministro ditatorial. Disraeli foi o seu maior e mais leal amigo. Como se a morte de Disraeli não fosse o bastante para Vitória, apenas 2 anos depois veio a morte do homem que pode ter sido o maior amor de sua vida, John Brown. A rainha ficou devastada. A viúva sem pai estava sozinha novamente. A extensão da tristeza de Vitória no papel é conhecida apenas parcialmente. As palavras a seguir escaparam da censura impiedosa de Windsor.
Estou terrivelmente entristecida com essa perda, que me tirou alguém que era tão dedicado e afeiçoado em me servir e que fez muito pelo meu conforto pessoal. Essa é a perda não apenas de um criado, mas de um verdadeiro amigo. Passando por períodos de amor e de perda inúmeras vezes, Vitória possuía uma resiliência admirável e perseverou apesar de toda a sua tristeza. Longe de ficar abatida por sua viuvez, ela teve forças para se reinventar e havia visivelmente se tornado uma nova mulher aos 68 anos na celebração do Jubileu de Ouro. A multidão, dos portões do palácio até a abadia, era enorme. Este dia inesquecível deixará as lembranças mais gratificantes e empolgantes de todas. A comemoração não se limitou a Londres. Elas se estenderam até o outro canto do império, na Índia. Eu estou na Índia? Não, estou na Ilha White, no Salão Durbar. Vitória foi quem adicionou essa ala fantástica ao palacete italiano do príncipe Albert. Vejam esse símbolo da sua libertação do seu passado albertiano. Seus poderes e sua compreensão do seu império e do próprio mundo expandiu bastante durante sua vida. É absolutamente fantástico. Vitória nunca foi à Índia. Como eu disse, Vitória nunca foi à Índia, porém, ele guardava um grande carinho pelos seus povos. Ela preferia muito mais ouvir histórias exóticas da Índia do que ter diálogos morosos com políticos educados em Oxford. Então havia sido decidido que no ano do seu jubileu, o sabor da Índia iria até a sua Inglaterra, na forma de 2 criados indianos vindos de Angra. Um desses criados acabou sendo o seu último grande laço emocional. O homem em questão era Abdul Karim. Ele tinha 24 anos e foi contratado como um camareiro, mas se tornaria o novo alvo da necessidade masculina de Vitória. Abdul Karim. Ele é mais claro, alto e com um semblante mais nobre e sério. Vitória adorava a companhia de Abdul Karim. Ao passar pelos corredores de Osborne House, onde flutuou o delicioso aroma das especiarias que ele trouxe consigo de Agra, canela, cravo, açafrão, cominho e noz moscada, disfarçavam o cheiro forte do cozido de repolho e carneiro. Nós vemos ele aqui. Abdul Karim trouxe todas as cores e o esplendor da Índia consigo, e Vitória os recebeu de braços abertos em sua corte. Charanbi Basu é a autora do best-seller que conta a história de Abdul Karim e da Rainha Vitória. Diferente de Brown, ele era casado. Sim, sua esposa veio junto com ele. Ela era conhecida como Senhora Karim. Ela usava um véu e vinha de uma família indiana respeitada. Ele também havia trazido sua mãe e sua sogra. Então tivemos várias mulheres muçulmanas de burca ao redor do trono. A rainha ficou entusiasmada, pois aquelas eram as primeiras mulheres praticantes da Purdah na corte. Quando Vitória gostava de um criado, ela deixava isso bem claro. Abdul logo foi promovido ao cargo de Munshi, o professor de língua hindu da rainha. Ela queria aprender sobre as pessoas comuns da Índia. Isso era importante para ela. Ela queria aprender o idioma e ele ensinava frases do cotidiano para ela. Ela adorava se exibir. Ela iria receber a visita de princesas indianas. Nada melhor do que isso para falar frases em hindustani. Quais eram as frases do cotidiano que ela aprendeu? Eram coisas simples como o chá está muito quente ou o ovo não está bem cozido. Porém, tinha algumas frases curiosas como eu terei muita saudade do Munshi e me abrace. De onde tiraram isso? Que adorável! Você acha que ela o abraçava? Acho que sim. Era um relacionamento complexo, com uma relação de mãe e filho, de avó e neto e uma amizade próxima. Ao mesmo tempo, a Rainha Victoria gostava de ter homens fortes ao seu lado. Veja o padrão. John Brown tinha 1,82 m de altura, era forte e cuidava dela. Com Abdul Karim foi o mesmo. Ele tinha 1,87 m de altura e estava sempre ao seu lado. Com certeza, os elementos físicos e sensuais estavam bastante presentes. Que revelação interessante! Ninguém da corte de Vitória gostava de Munshi. Eles o consideravam um John Brown de turbante. Vitória não notou isso, ou melhor,
escolheu ignorar os sentimentos snobs e racistas contra ele. Ao escrever para Vicky, Vitória expressou muitos elogios. Ele é tão bom, gentil e compreensivo. É tudo o que eu preciso e um grande conforto para mim. Ele é uma ótima influência para os outros. Abdul Karim conseguia tudo o que queria. Se ele quisesse um quarto melhor, ele conseguia um quarto melhor. Ele ficou com o quarto de John Brown e todos notaram isso. Ela cedia a ele sua própria carruagem para passear ao redor de Balmoral e ele também voltava para a Índia nos feriados. Você pode nos contar um pouco sobre a relação dos membros da corte com Abdul? Assim que ele começou a receber esses favores, o ressentimento surgiu. A rainha os acusava o tempo todo de racismo. Ela insistia que eles fossem corteses com ele, o que não acontecia. O Munshi também colaborava com esse sentimento, pois ele era um pouco arrogante. Ele se exibia, dava ordens para os outros criados indianos, porém esse era o seu cargo. Apesar do crescente desconforto da corte, Vitória não parecia se importar. Ela não iria simplesmente abrir mão do seu carinho por seu novo e melhor amigo. Uma demonstração gritante de favoritismo em junho de 1890 incendiou ainda mais os ânimos. A rainha perdeu o seu broche enquanto subia em sua carruagem. Um dos camareiros disse que havia visto o cunhado de Abdul Karim, Homet Ali, caminhando próximo àquele local. Alguém disse à senhora Tuck, sua dama de companhia, que Ali havia apanhado o broche e vendido a um joalheiro de Windsor. Eles então colheram uma declaração dele como prova. A rainha ficou furiosa não com o ladrão, mas com a senhora Tuck. Ela alegou que na Índia era perfeitamente normal recolher coisas que não lhe pertenciam e que aquilo não era algo desonesto. Após isso, ela deu uma bronca na senhora Tuck. É isso que vocês ingleses chamam de justiça? Vocês ingleses, vindo da rainha como se refugiou na Alemanha por diversas vezes em tempos de crise, deixava evidente que ela nunca se sentiu em casa na Inglaterra, mesmo após passar seus últimos 50 anos ocupando o trono. Quanto a um outro membro da corte, Dr. Reed, esse não aprova o enorme tempo que a rainha dedicava a Munshi, especialmente por ele ficar doente com frequência. Ele precisava cuidar do Munshi e às vezes ficava acordado até meia-noite. Ele havia perdido a paciência. A rainha foi diversas vezes vê-lo em seu quarto para acariciar sua mão, receber aulas de Hindustani, acariciar seu pescoço e amaciar seus travesseiros. Sem querer ser indelicado, o que estava cometendo o pobre Munshi? Inicialmente acharam que ele estava com sarna, porém era mais grave. Havia um enorme furúnculo em seu pescoço. Como era a relação entre Reed e Munshi? Reed odiava o Munshi. Ele o considerava uma má influência. Ele era maldoso com seus conterrâneos da Índia e se considerava superior a todos eles. Você sabe dizer o que ela viu no Munshi? Foi algo que Reed não viu? Ele era exótico. Ele era uma representação da Índia. Vitória, ignorando as tradições, não deu ouvidos à infelicidade dos integrantes da sua corte. No entanto, a situação se tornou crítica quando ela insistiu para que o Munshi a acompanhasse em sua viagem anual à ensolarada Riviera. Vitória sempre adorou vir à França como uma forma de fuga, viajando nos anos em que se seguiram a morte de Albert, utilizando o nome de Condessa de Balmoral. A França representava liberdade para Vitória. Em 1897, uma viagem real para Cimiez foi organizada. Eles se hospedaram no novíssimo e elegante Hotel Excelsior, em uma linda vista para o Mediterrâneo. Nós passeamos pela cidade, passando pelo Promenade des Anglais, de frente para o mar que estava adorável e maravilhoso com sua cor azul profunda. Muitos planos para o feriado sofreram um impacto. Uma notícia escandalosa estava prestes a atingir a corte vinda do Dr. Reed, que indecorosamente contou a todos o que o pobre Munshi havia contraído novamente: gonorreia. Eles utilizaram isso como uma desculpa perfeita para dizerem que se Munshi fosse a Nice, eles não iriam. Eles estariam em greve. Isso provocou o maior ataque de raiva jamais visto.
A senhora Phipps foi escolhida para dizer à rainha que se o Munshi fosse, todos eles ficariam e todos se demitiriam. Quando a rainha ficou sabendo dessa rebelião, ela ficou furiosa. Ela se levantou e arremessou tudo que estava sobre a mesa: cartas, potes de tinta, canetas. A senhora Phipps saiu da sala chorando e foi contar aos outros o que aconteceu. No fim das contas, eles não se demitiram e o Munshi viajou com a rainha como de costume. Essa foi uma vitória para o Munshi. E também uma vitória para a rainha. Porém, quando Vitória andou acompanhada do Munshi no famoso Promenade de Angolas, em Nice, um dos jornais locais descreveu o Munshi como um mero criado. A rainha ficou enfurecida e insistiu que o jornal publicasse uma retratação declarando que o Munshi era um homem letrado e, de longe, era um servo. Ele era seu secretário indiano e seu professor de língua hindustani. E, portanto, uma das mais importantes figuras próximas à rainha. A rainha insistia que o Munshi sempre fosse respeitado. Lembrem-se que ele é meu secretário indiano e deve ser considerado um cavalheiro de minha comitiva. Aos olhos de Vitória, um cavalheiro não era um dono de terras abastado, mas sim alguém que possuía qualidades admiráveis, não importando sua raça ou classe. Essa é uma das qualidades mais adoráveis de Vitória, essa ausência completa de presunção e seu desprezo pelas convenções sociais. Essa era a mulher que supostamente havia ruído após a morte do seu marido aos 42 anos, mas que agora havia se tornado bem mais do que uma viúva de preto. Vitória passou seus últimos 40 anos de sua vida sem Albert, em busca de liberdade nos mais improváveis relacionamentos. E apesar de viver sua vida afastada dos olhares da população, ela se consolidou como um ícone daquela era e um símbolo do poder inglês, apenas 4 anos antes de sua morte. Nas ruas de Londres estavam abarrotadas para comemorar seu jubileu de diamante em 1897. Acredito que ninguém jamais foi recebido com tamanho clamor quanto eu ao passar aqueles 10 quilômetros de ruas. Os gritos eram ensurdecedores e todos os rostos estavam preenchidos com alegria. Vitória morreu em janeiro de 1901 após 63 notáveis anos de trono. E mais de um século após sua morte, suas palavras ainda despertam nossa atenção. Vitória deixou algumas instruções que foram entregues à sua dama de companhia, Sra. Tuck, e ao seu médico, Dr. Reed, dizendo que ela gostaria que fosse colocada em seu caixão quando ela morresse. Ela pediu pelo pijama do príncipe de consorte, várias fotografias de seus netos e de seus criados favoritos e também mechas dos seus cabelos. Talvez o mais importante fosse que em sua mão deveria ser colocada uma foto emoldurada de John Brown. E em seu dedo deveria estar o anel que ela recebeu, o anel de noivado da mãe dele. Quando passamos pelo seu mausoléu em Frogmore, que quase sempre se encontra fechado, é estranho imaginar a imagem dela deitada lá dentro, cercada de todas essas recordações. É uma imagem emblemática de uma rainha que gostava de ser dramática tanto em vida quanto agora na morte. Mas, infelizmente, essa não era uma imagem que seus filhos conseguiam tolerar. Todos os traços de vínculos não convencionais que a rainha teve foram apagados e o Munshi foi deportado. Seus filhos tentaram reescrever a história de sua vida destruindo estátuas de John Brown, censurando seus diários e queimando suas cartas. Porém, muitos de seus escritos sobreviveram a eles e nos dão uma compreensão fascinante do ser humano extraordinário que ela foi. Vitória superou as pressões de sua infância em um sistema político controlador e enfrentou disputas de poder dentro do seu casamento com um homem que a aprisionava. Em meio ao luto, ela ressurgiu como uma mulher livre que adentrou o mundo da política e forjou grandes amizades sem nenhuma discriminação. Tudo isso mostrou que ela era uma mulher que estava longe de ser vitoriana. Longe de ser formal e recatada, ela amava aproveitar a vida ao máximo. Ela não se importava com a classe e cor, e ao contrário do que pensamos, ela tinha um ótimo senso de humor.
Se olharmos para essa estátua, a rainha imperatriz parece ser bastante severa e formal, porém, se ouvirmos o que Vitória disse, ela ganhará vida.